Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade à leitura do edital do concurso do Banco do Brasil. Essa é uma leitura bem resumida, como eu já tinha mencionado no vídeo anterior. Falando do vídeo anterior, nós iniciamos lá naquele vídeo falando sobre as etapas do concurso, falamos também sobre remuneração, a carga horária semanal, falamos também sobre as vantagens, de ser um bancário do Banco do Brasil, falamos do período de inscrição e hoje nós vamos falar um pouco da parte final, que é sobre o ponto de corte de cada disciplina e de cada bloco de conteúdo. Vamos falar também sobre os conteúdos que cairão nessa prova e vamos falar também sobre, lógico, os conteúdos de matemática. Vamos lá, eu vou compartilhar a tela com você para a gente finalizar esse edital. Muito bem, então, nós paramos nessa parte aqui, da etapa de qualificação técnica, onde nós vamos entender um pouco mais sobre avaliação de conhecimento e redação. A primeira parte aqui é sobre o agente de tecnologia, que é exclusivamente para a microrregião 158 de TI. E aí nós temos aqui a nossa primeira etapa, que é constituída de 70 questões de múltipla escolha. Aqui ele já fala que cada questão apresentará 5 alternativas, A, B, C, D, E, e uma única resposta correta. Dessas 70 questões, nós temos 25 questões de conhecimento básico, nós vamos entrar nesse tema daqui a pouco, e 45 questões de conhecimentos específicos. Aqui ele fala que essa primeira etapa é de caráter eliminatório e caráter classificatório. Essa parte eliminatória nós vamos falar daqui a pouco, que é o ponto de corte. É a quantidade de pontuação mínima que você tem que obter para você não ser eliminado do concurso. E aí, essas 70 questões vai gerar uma pontuação aqui de 100 pontos. Cada questão apresentará as alternativas, como eu falei, 5 alternativas e uma resposta correta. Vamos lá. Agora vamos falar um pouco da prova de conhecimentos básicos, com valor total de 32,5 pontos. Quais são as disciplinas que compreendem esse conhecimento básico? Português, língua inglesa, matemática e atualidades do mercado financeiro. Aqui, português, nós temos 10 questões, inglês 5, matemática também 5 e atualidades 5 questões. Aqui na frente você pode ver o total de pontos que você pode obter em cada uma dessas disciplinas. Você vê aqui que matemática e português tem peso 1,5. Inglês e atualidades do mercado financeiro tem peso 1. Ou seja, cada questão vale apenas 1 ponto. Muito bem. Agora aqui na prova de conhecimentos específicos, nós temos um total de 67,5 pontos. Incluirá as seguintes disciplinas. Nós temos probabilidade estatística, 5 questões, conhecimentos bancários, 5 questões, e a parte específica do conhecimento de tecnologia da informação. São 35 questões. Todo mundo aqui tem peso 1,5, ou seja, tem o mesmo peso, certo? E todas elas vão gerar uma quantidade de pontos aqui. Muito bem. Agora vamos descer um pouco e vamos falar um pouco sobre os pontos de corte, tudo bem? Porque ele fala aqui em cima que o conhecimento específico é de caráter eliminatório e classificatório. Então aqui embaixo ele vai falar os critérios de eliminação dos candidatos que não obtiverem uma quantidade mínima de pontos. Vamos lá, serão eliminados os candidatos ou candidatas que obtiverem aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação do conjunto das provas objetiva. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Prova objetiva é a primeira etapa. E você tem um total aqui de 100 pontos. Então, se você não obter, no mínimo, 50 pontos, você será eliminado do concurso. Esse é o ponto de corte. É um dos pontos de corte, na verdade. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Então, serão eliminados os candidatos que obtiverem aproveitamento inferior a 50% do total de pontuação ou obtiverem aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação da prova objetiva de conhecimentos básicos. Vamos dar uma parada aqui. Então, se você não atingir 50%
pelo menos da pontuação de conhecimentos básicos, você será eliminado. Vamos voltar aqui, ó, conhecimento básico vai gerar 32,5 pontos. 50% é a metade, então vai ser 16,25 pontos. Tudo bem? 16,25 pontos aqui. Ah, professor, então qual que seria a estratégia? Bem, depende, né, gente? Não dá para criar uma estratégia aqui. Tem muita gente que vai fazer o concurso que é da área de humanas, por exemplo. Então, aqui em português, você já pode ganhar 15 pontos. Então, a minha experiência diz o seguinte: para você passar num concurso desse, basicamente você tem que acertar quase todas as questões de português. Você tem que gabaritar isso aqui. Porque já não é de hoje que os candidatos estão gabaritando, os que estão passando no concurso. Porque português, depois que você estuda gramática, interpretação de texto, é uma matéria tranquila que dá para tirar com certeza os 15 pontos. Então, eu estou falando de um perfil de pessoas que vêm da área de humanas. Então, certamente também vai ter uma boa pontuação aqui em inglês. Então, só aqui você pode tirar 15 pontos, mais 5, 20. Então, se você tirar uma pontuação aqui máxima aqui nessas duas, você já consegue o ponto de corte aqui, que é 16,25 pontos, né? Certo? E qual vai ser o diferencial, por exemplo, das pessoas que são de humanas, que não são boas ali na matemática? O diferencial é você acertar pelo menos uma, duas, né? Qualquer pontuação que você fizer aqui em matemática vai ser muito bom para você. Certo? E lógico, né? Galera de humanas aí pode ter uma boa pontuação aqui na atualidade do mercado financeiro, né? Certo? Então, aqui o ponto de corte é 16,25%. Ah, mas e a galera de exatas? Não, tudo bem. Então, suponha que você vai ter uma pontuação muito boa em matemática e você tem que ter uma pontuação também boa nas outras matérias, ok? Para você ter uma boa classificação. A gente está falando aqui do ponto de vista de não ser desclassificado, que você tem que obter aqui a metade dessa pontuação. Certo, mas não é só em relação aos conhecimentos básicos. Ele fala aqui também, ou obtiverem aproveitamento inferior a 50% do total da pontuação da prova objetiva de conhecimentos específicos. Então vamos lá, ó, conhecimentos específicos, você tem aqui 67,5 pontos. Qual que é a metade disso? Isso vai dar 33,75, tá bom? Me parece, 33,75. Então, essa é a pontuação mínima que você tem que tirar aqui, 33,75. Como é a parte de tecnologia da informação, que é o cargo aqui, né? Agente de tecnologia, então, certamente, você vai tirar uma pontuação aqui suficiente, né? Porque aqui, ó, só aqui está em jogo 52,5 pontos. Então, se você vai fazer para a área de TI, então certamente você vai tirar uma pontuação boa aqui, que vai suprir o teu ponto de corte, que vai ser 33,75%, para você não ser eliminado. Gente, eu estava falando aqui da área de humanas, mas na verdade aqui a gente está falando de agente de tecnologia. Tá bom? Então aqui é mais para a área de TI mesmo. Mas lá embaixo eu vou falar sobre o outro cargo também, tá bom? E você vai ter a mesma estrutura, a mesma pontuação aqui, tá bom? Então vai seguir a mesma ideia também em relação à tua estratégia para não ser eliminado desse concurso. Vamos lá, tem mais informações aqui, ó. Será eliminado ainda o candidato que obtiver nota 0 em qualquer uma das disciplinas. Ah, eu sou de humanas e tirei uma nota máxima em português, inglês e atualidades do mercado financeiro. Em matemática eu sou péssimo, não sei muita coisa. Então eu zerei matemática. Então você vai ser eliminado. Da mesma forma, você vai ser eliminado aqui no específico também. Tá bom? Se você não tirar pontuação, pelo menos um ponto em probabilidade, estatística, conhecimento bancário e na parte específica aqui, do conhecimento específico de tecnologia da informação, certo? E daqui a pouco a gente vai falar um pouco também sobre a redação, ok? Que ela tem caráter apenas eliminatório. Muito bom. Os candidatos não eliminados,
serão classificados em ordem decrescente do total de pontos. Então, os candidatos que não forem eliminados vão ser classificados. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Como que se dá essa classificação? Em ordem decrescente, da maior pontuação para menor. Certo? Muito bom. Aqui ele vai falar um pouco sobre critérios de desempate, né? Que a gente vai pular isso aqui. Depois, a gente entra aqui na parte de agente comercial, que é praticamente a mesma coisa. Primeira etapa, conhecimento de prova objetiva, 70 pontos. 25 questões para conhecimento básico. 45 questões para conhecimento específico, de caráter eliminatório e classificatório, totalizando 100 pontos. Cada questão, 5 alternativas e uma correta. Primeira parte, conhecimentos básicos, 32,5 pontos. Mesma história. 50%, 16,25. Então aqui você tem português, 15 pontos. Você tem língua inglesa, 5 pontos. Matemática, 7,5 pontos. E atualidades do mercado financeiro, também 5 pontos. Então, você cria a tua estratégia por aqui, né? Como eu falei anteriormente. Normalmente, as pessoas que estão passando em concurso público, elas estão gabaritando português, ou, no máximo, errando uma questão. Língua inglesa é um conteúdo que não cai em todo concurso, mas, né, se você for de humanas, ou se você for um estudioso aí, beleza, vai lá e você consegue gabaritar aqui com certeza. A parte de matemática é mais para quem está de exatas ou são pessoas que estão sempre estudando aí, batalhando na área de matemática para passar nos concursos. E a parte de atualidade, é leitura, é se atualizar do que está acontecendo aí no mercado financeiro. Então você cria a tua estratégia. Lógico, né, gente? Se você criar somente uma estratégia para não ser eliminado do concurso, isso não vai ser suficiente. Porque uma coisa é você não ser eliminado. Beleza, você vai entrar na classificação, né? Só que outra coisa é o resultado disso. É você realmente ser convocado, né? Porque é aquela coisa, eu sempre falo aqui para os meus alunos, né? Depois que você vira adulto, né? Quando você é adolescente, criança, você não busca muito. Alguns buscam o resultado, na verdade. Só que depois, quando você entra na fase da sua vida adulta, né? O que conta são os resultados. Então, eu passei no concurso. Tá, você passou, mas você foi convocado? Se você não foi convocado, então você ainda continua na luta, certo? Lógico, ser convocado é uma coisa, ser classificado é outra, e ser reprovado ou ser eliminado é outra coisa. Cada um em um nível. Então, com certeza, você começa fazendo concursos, você vai ganhando experiência, e certamente nos primeiros concursos você é eliminado, porque você não conhece todas as disciplinas, porque você não tem experiência em concurso público, mas com o passar do tempo você começa a se classificar e começa a atingir os resultados pretendidos, que é ser classificado e ser convocado para assumir as funções. Tá bom? Vamos lá, conhecimento específico. São 67,5 pontos também. Segue a mesma história, que a gente tem matemática financeira, né? O contrário lá da TI, que é probabilidade. Deixa eu voltar aqui bem rápido, para a gente ver essa diferença. Olha só, aqui nós temos probabilidade estatística, 5 questões, total de 7,5 pontos. Lá embaixo, nós não temos probabilidade estatística. Lá embaixo, nós temos matemática financeira, certo? Que totaliza aqui também 7,5 pontos. Conhecimentos bancários, conhecimentos de informática e vendas e negociação. Né? Sabendo que o agente comercial ele vai trabalhar nas agências do Banco do Brasil e também vai trabalhar na parte administrativa. Né? Vamos lá. Aqui ele segue, eu não vou falar disso aqui novamente, tá bom? É o mesmo ponto de corte, você tem que atingir 50% do total, ou 50% do conhecimento básico ou 50% do específico. Se você furar uma dessas regras aqui, você vai ser eliminado. Se você tirar 0 em uma das disciplinas, você também será eliminado. O candidato que não foi eliminado, então ele será classificado em ordem decrescente do total de pontos das provas objetivas.
Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Eu acho que na sequência ele vai falar sobre a redação. E aqui uma coisa interessante, ó, segunda etapa, prova de redação. Embora seja a segunda etapa, você vai fazer a redação no mesmo dia da prova objetiva. E aí uma coisa interessante, que a seleção na segunda etapa será feita por meio de prova de redação de caráter apenas eliminatório. Então, professor, você vai tirar a nota máxima na redação? Beleza, parabéns. Mas a pontuação que você tirar não servirá para te classificar. Ela apenas tem caráter eliminatório. E já já nós vamos falar um pouco sobre o critério para a eliminação do candidato. Vamos lá. A redação valerá 100 pontos. Então, você tem uma pontuação, mas essa pontuação ela não servirá para te classificar. Aqui embaixo ele fala, ó, serão eliminados os candidatos ou candidatas que obtiverem nota inferior a 70 pontos. Então, vai lá, faz a sua prova de redação. Obteve pelo menos 70 pontos, então você não será eliminado. Ok? Mas eu tirei 90, eu tirei 100 pontos. Isso vai me ajudar na minha classificação? Não vai ajudar na classificação. A redação aqui é apenas de caráter eliminatório. Certo? Vamos lá, vamos dar sequência. Aqui ele vai falar um pouco sobre o tempo, né? O tempo de prova que você vai ter, que as provas objetivas e de redação terão duração de 5 horas. Então, pelos meus cálculos, para você preencher gabarito e tudo mais, fazer redação ali em 50 minutos, né? Vamos pensar assim, no máximo 1 hora, você vai ter em média, para fazer as 70 questões, você vai ter em média 3 minutos e 15 segundos para você fazer cada uma das questões. Gente, a questão aqui é o seguinte, a minha experiência de aprovação nesses 3 concursos, BRB, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, você tem que fazer muitas questões, muitas de conhecimento bancário, muitas questões de matemática, muitas questões de português, de inglês, enfim. Você tem que fazer questões não só da sua banca. Lógico, primeiramente você tem que fazer da tua banca, no caso aqui a Fundação Sesgran Rio. Mas você tem que fazer várias questões, certo? Várias, e a gente já vai falar sobre isso aqui agora. Então assim, só para fechar essa parte, você tem que fazer várias. Por quê? Porque você chega numa prova dessa, você tem que bater o olho na questão e você tem que fazer. Você não tem muito tempo para pensar nas questões. Você bate o olho e você faz. Professor, e como que você chega nesse ponto? Lógico, você tem que ter a teoria, com certeza, mas principalmente você tem que fazer muitas questões. Porque quando você bater o olho na questão, você já sabe do que se trata. Porque você já ganhou uma experiência suficiente para você bater o olho e fazer a questão. Certo? Muito bem. Aqui ele fala que o Banco do Brasil define apenas os conteúdos programáticos. Apenas. Ficando a critério de cada candidato ou candidata escolher a bibliografia que entender como mais conveniente. Professor, eu tenho que estudar matemática, eu tenho que estudar inglês. Qual é a bibliografia? Você é que vai escolher. Eu vou seguir o Gran Curso. O Gran Curso tem um material. Siga o Gran Curso. Eu vou seguir o Estratégia Concurso. Vamos lá, segue o Estratégia. Eu vou seguir uma outra instituição lá, o Que Concurso. Siga o Que Concurso. Eu vou pegar um livro que eu tenho em casa. Eu vou numa biblioteca, vou comprar uma apostila. Isso aí é sua responsabilidade. Confiar no profissional que você está pagando aí, que você comprou o curso, para te orientar corretamente, certo? E também, não só os profissionais, mas a bibliografia também, tá? Então, muito cuidado na hora de comprar material. Fica atento aqui, ó, na confiabilidade do material que você está comprando, adquirindo para estudar, não só para o Banco do Brasil, mas para a Caixa, BRB e todos os outros bancos. Vamos lá, pessoal, vamos dar sequência aqui. Certo, aqui ele vai trazer uma tabela completa com algumas informações importantes, que é o anexo 1, municípios de contratação e cidades de realização das provas. O que você vai ter aqui nessa tabela? Você vai ter a unidade da federação, né? Vou dar o exemplo aqui do Acre,
O Acre é a macro-região 1, e dentro da macro-região 1, você tem a micro 1 e 2. Você vai escolher o que você quer. Dentro do que você escolher, você vai ter o quê? Esses municípios, essas localizações aqui. E aí você vai ter o local da prova, Rio Branco, no Acre, certo? Você vai ser classificado na macro, você vai ser classificado na micro, certo? Então existem todas as regras que são mencionadas ali, que você primeiro vai ser chamado na micro, certo? E você também pode ser chamado na macro também, ok? A gente pode mencionar isso depois. Aqui ele vai fazer essa lista completa de todas as unidades da federação, todas as regiões macro e micro também. Lá embaixo, ele vai falar um pouco sobre a TI. A TI é um caso à parte, né? Onde ele mostra que você vai ser lotado ou em São Paulo ou no Distrito Federal. Vamos lá. Vou chegar nela aqui. Certo. Então, essa parte aqui, ele fala da TI, que é a microrregião 158, que é Brasília, DF e São Paulo. As provas serão realizadas aqui principalmente nas capitais, mas você pode ver que existem outros lugares aqui, ó, Campina Grande, na Paraíba, enfim. Se você for fazer aqui, você vai ser lotado em Brasília ou em São Paulo, mas as provas elas ocorrem aqui nessas cidades. Tudo bem? Então é isso. Vamos lá, vamos dar sequência aqui, pessoal. Na parte final, aqui ele vai falar um pouco sobre as vagas. Por exemplo, no Acre, macro 1 e micro 1, você tem aqui ampla concorrência, 9 vagas. Você tem pessoas com deficiência, 1 vaga. Negros, né? Pessoas que se autodeclarem negras, negros ou negras, 2 vagas. E aqui você tem um total de vagas. Desse lado aqui você tem um cadastro de reservas. Tudo bem? E aí você tem para todas as unidades da federação, para macro e para micro região. Ok? Vamos lá. Então, aqui você se situa dentro do que você... dentro dos seus planos, né? De qual unidade da federação você vai realizar o teu concurso. Vamos lá. Aqui embaixo, pessoal, ele fala do total de vagas para TI. Ó. Só para TI aqui são 2.000 vagas de provimento efetivo e 1.000 vagas para cadastro de reservas. Certo, então vamos lá para a parte principal para a gente finalizar esse vídeo. Aqui nós vamos falar de conhecimentos básicos, ok? Dos dois nomes aqui de relacionamento, tanto para TI como agente comercial. Conhecimentos básicos, você vai ter aqui o português, inglês e vai ter a parte de matemática. No próximo vídeo, eu vou entrar com algumas questões para mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar tudo isso aqui. Só para a gente mencionar bem por cima. Essa parte aqui, números inteiros, racionais e reais, problemas de contagem, aqui a gente está falando de matemática do ensino fundamental. Isso aqui tudo você estuda no ensino fundamental. Entretanto, quando você está se referindo a concurso, a coisa muda de figura, o nível aumenta. Porque esses conteúdos aqui, saber trabalhar com número natural, frações, números decimais, números negativos, números reais, você tem que saber. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz quadrada de todos esses números que eu mencionei aqui. Você tem que saber isso. Outra coisa, um nível um pouco mais acima, é você pegar esse teu conhecimento e tentar fazer as questões de concurso. Então, se você está só estudando por livros do ensino médio, livros do ensino fundamental, porque tudo isso aqui você tem em livros do ensino fundamental, a maioria. Você vai estar por dentro da teoria, né, de como faz e tudo mais. Outra coisa é como que você resolve essas questões. E aí eu vou trazer a resolução de algumas questões para você entender como que vai funcionar o nosso trabalho por aqui e, lógico, e para você também se situar, né?
Muita gente que contrata as plataformas de cursos, eles falam assim, ah, professor, eu tenho lá as questões, eu tenho um material de PDF, eu tenho lá um monte de coisa, vídeo, aulas, né, gravadas, mas eu não consigo sair. Eu não consigo sair do outro lado com a resolução da questão. Então, beleza. Então é isso que nós vamos trabalhar aqui. Eu quero te mostrar no detalhe como que você vai resolver essas questões, certo? Mas isso a gente vai deixar para o próximo vídeo. Então, só dando sequência, a gente tem essa primeira parte, que é o basicão, né, de números. Sistema legal de medidas, você tem que saber medidas de tempo, capacidade, volume, né? Razão, proporção, isso aqui cai bastante, regra de 3 simples e composta, porcentagem, principalmente. Lógica proposicional, que é raciocínio lógico. Eu estou investigando as outras provas que a Fundação César Gran-Rio está promovendo, tá bom? Isso aqui, essa lógica proposicional, tem a ver com raciocínio lógico, proposição simples, proposições compostas, conectivos lógicos, né? Tudo isso aqui vai cair também. Noções de conjuntos, diagrama de Venn, né? Relações entre conjuntos. O item 6 já entra em ensino médio, relações e funções, funções polinomiais, funções exponenciais e logarítmicas. Essas duas partes aqui são muito importantes, ó, função exponencial e logarítmica, porque você precisa disso para matemática financeira, para você desenvolver algumas coisas, tá bom? Isso aqui já é ensino médio. Matrizes e determinantes, aqui ele já entra na álgebra, tá bom? Já é conteúdo do ensino médio, segundo ano do ensino médio, ó, matriz determinante e sistemas lineares. E aqui também é um conteúdo de ensino médio. Sequências, pode ser sequências numéricas ou sequências de objetos, né? E progressões aritméticas e progressões geométricas. Isso aqui é conteúdo do ensino médio, do primeiro ano do ensino médio. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. E aqui é conhecimento para os dois, tá? Tanto para TI como agente comercial, conhecimentos básicos. Você tem aqui atualidades do mercado financeiro. E agora você vai ver aqui especificamente de agente de tecnologia, que é o conhecimento específico, que é a probabilidade estatística, que eu não vou falar por enquanto sobre isso aqui. Mas, se houver demanda, se vocês quiserem realmente, eu posso mencionar sobre isso também. Então, se você quer que eu fale sobre probabilidade estatística, então coloca aí nos comentários do vídeo que a gente acaba falando aqui também, tá bom? Sobre tudo isso aqui. Vamos lá. Eu estou ainda em conhecimentos específicos, mas eu quero falar sobre conhecimentos específicos do agente comercial. Então, essa parte aqui é matemática financeira, mas ela está bem conectada com o conteúdo lá da parte básica, da parte de matemática. Aqui nós vamos falar sobre conceitos gerais, o conceito do valor do dinheiro no tempo, capital, juros, taxa de juros, capitalização, regimes de capitalização, fluxo de caixa, diagrama de fluxo de caixa, equivalência financeira. Tudo isso aqui a gente consegue estudar, né? Ah, professor, mas eu nunca vi falar disso. Isso aqui não foi ensinado, né? Quem viu isso aqui? Basicamente, lógico, as pessoas que estão já há um tempo estudando para concurso público, na área bancária, com certeza já viu. Para aqueles que estão começando, isso aqui não é muito explicado no ensino médio. Você vai aprender o que no ensino médio? Juros simples, tá bom? Cálculo de montante e juros compostos. Isso aqui você estuda no ensino médio. Essa primeira parte, nem tanto. Isso aqui você vai ver em curso superior, na área de administração, contabilidade, talvez economia, matemática, também você estuda isso aqui, tá bom? Mas tudo bem, fica tranquilo, nós vamos trabalhar esse conteúdo aqui também. Aqui, como eu falei, nós temos a parte de juros simples, você vai aprender a fazer cálculo de montante, juros simples, taxa de juros, do principal, né, cálculo do principal, e cálculo do prazo da operação financeira. Isso tudo contextualizado, né, dentro das questões. Aqui nós temos juros compostos, cálculo do montante, juros, taxa de juros, cálculo do principal e cálculo do prazo de operações financeiras. Esse conteúdo está casado ali com função exponencial e função logarítmica também. E por fim nós temos sistema de amortização, que é o sistema Price e o sistema SAC, sistema de amortização constante. Que aí, lógico, uma coisa um pouco mais específica, né? Tá bom? Então é isso, pessoal. No próximo vídeo
eu já entro falando um pouco sobre as questões em si, para a gente começar a trabalhar nessas questões, até porque nós temos aí pouco mais, né, de 100 dias para a gente finalizar todo esse conteúdo, ok? Então, para finalizar tudo, eu vou falar rapidamente aqui sobre os prazos, né? Aqui você pode ver os conteúdos, né, de conhecimentos bancários, vendas e negociação também. E aqui no final, nós temos o anexo 4. Nós já mencionamos aqui sobre a inscrição, 23 de dezembro até 24 de fevereiro. Aqui você tem todas as etapas, né, para requerer pedido de isenção do valor da inscrição. Aqui embaixo nós temos uma data importante, né, que é a aplicação da prova objetiva e de redação, 23/4, né, de 2023. E depois você tem todas as etapas, né, de gabarito, recurso e tudo mais. E lógico, aqui no final, no dia 14/7 de 2023, você vai ter o resultado final, a divulgação do resultado final, certo? Então é isso, pessoal. Eu aguardo vocês no próximo vídeo para a gente iniciar a resolução de algumas questões. Um abraço e até o próximo vídeo.